O Atmani, Cristo, a essência de tudo que é espiritual. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo o Atmani, o que Jesus nos diz aqui é que ele é o caminho pelo qual chegamos a Deus, bem como o método principal pelo qual chegamos a Deus. Alguns cristãos estão sempre à procura de novos métodos espirituais, mas o caminho a Deus continua sendo o mesmo. Ele é somente o caminho, o método. O caminho não está fora dele, uma vez que, segundo as suas próprias palavras, ele é o caminho. Se tudo aquilo que conseguimos se resume a um método, descobriremos rapidamente a sua ineficácia, porque Deus não nos deu um método. Ele nos deu o seu próprio Filho e o definiu como o único caminho. Todas as coisas espirituais que estão fora de Cristo, segundo Ni, estão mortas. Aqueles que creem muito em coisas, em fórmulas, em métodos, estão depositando sua confiança em coisas mortas. Nada disso funciona, pois só Cristo é vivo. A razão de muitas orações não respondidas e testemunhos ineficazes reside no fato do Senhor não ter sido tocado. Meramente copiamos os métodos de outros e não tocamos o Senhor. Por isso não vemos resultados. Aquilo que está vivo tende a crescer e frutificar. Mesmo nossa motivação, ao ouvirmos uma mensagem, é muitas vezes incorreta. Ao invés de pedirmos ao Senhor por revelação para que possamos vê-lo, tentamos memorizar um método pelo qual possamos levar conosco. E muitas vezes descobrimos que, aplicando o método, não chegamos a lugar nenhum. Devemos examinar a nós mesmos e verificarmos se encontramos o método, fórmula ou ao próprio Senhor. Tudo aquilo que não é Cristo vivendo em nós, ou não é Cristo como nossa verdade, isso tudo é aquilo que é feito com base numa doutrina e, consequentemente, isto é, obra morta. Obras precisam de nossa memória para que nos lembremos de operá-las, mas a vida age espontaneamente. Uma palavra falada com vida não se origina na nossa memória, mas é motivada por um poder que há dentro de nós. O Senhor é quem nos controla e não uma doutrina ou ensinamento. Se Cristo não for a nossa vida, nós mesmos teremos que realizar as obras. Mas se Ele for a vida para nós, nós não precisaremos viver um esforço contínuo. Deus nos mostra que nosso poder não é uma coisa, mas sim uma pessoa, Cristo Jesus. Devemos sempre lembrar que Deus, ao invés de nos dar muitas coisas, Ele primeiramente nos deu o seu próprio Filho. Que possamos nos achegar a Ele e deixar que Ele viva em nós. Peçamos a Deus que nossos olhos sejam abertos para vermos quem o Senhor é. Precisamos ver que na economia de Deus, Cristo é tudo para nós. A vida é muito mais profunda do que emoções e pensamentos. Eu sou a vida, diz o Senhor. Vida, portanto, não é uma questão fora de Cristo, mas Ele é a própria vida. Nós podemos confessar com os lábios que Cristo é o centro de tudo e, no entanto, termos em nossas vidas muitas coisas além de Cristo, como se essas coisas pudessem nos ajudar a sermos bons cristãos. Mas não é a intenção de Deus que, a parte de Cristo, tenhamos muitas das assim chamadas coisas espirituais. De acordo com Deus, há de fato sim muitas coisas espirituais, mas a mais importante de todas elas é Cristo Jesus. Cristo, a essência de tudo que é espiritual.